Você já ouviu alguém dizer: "Nossa, agora o mundo ficou chato, não se pode falar mais nada"? Ou talvez você mesmo já tenha pensado assim? Eu já. Será que o mundo realmente ficou chato? Ou será que estamos apenas começando a ouvir vozes que antes eram silenciadas? Fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que nós vamos discutir esse assunto de uma forma talvez diferente. Olá, gente. Eu sou professor atendimento, psicólogo, palestrante, especialista em humanização e atendimento. Eu canso de ouvir a expressão que agora o mundo está chato. Professor, tudo é preconceito, tudo é discriminação, não se pode mais falar nada e pronto, virou um tal de mimimi. Mas, meu amigo, minha amiga, será que isso mesmo está acontecendo? Ou será que nós estamos apenas vivenciando uma mudança de perspectiva? Se você se encontra na condição de ser uma pessoa gay, uma pessoa trans, uma pessoa preta, uma pessoa mulher, uma pessoa desprivilegiada culturalmente, socialmente ou até financeiramente, aí sim. E você me falar que o mundo está chato, aí eu vou dar muita atenção para você, vou dar uma atenção especial. Agora, se você não está nessa classe, ou se você pertence hoje a uma classe das maiorias e nunca sofreu um tipo de preconceito racial, de gênero, ou outros tipos de chacotas, por exemplo, na escola, sabe quando havia os bullyings permitidos e até ovacionados? Se você veio, por exemplo, de uma família que fazia piadas com tudo isso, se você ria quando se falava qualquer tipo de provérbio ou ditado que discriminasse, que segregasse, então talvez você não tenha o direito à fala, e eu também não. Talvez, como se diz hoje, nós não temos talvez o lugar dessa fala. Por muito tempo não se tinha punição para nada. Você lembra disso? A censura só se preocupava com o que afetava politicamente os governantes. A blindagem era só para esses. Não se tinha nenhum tipo de cuidado, por exemplo, com crianças, com palavras de baixo calão, com dancinhas, com pornografia em horário nobre, com vícios lícitos contaminando toda a família. Estou falando de álcool, tabagismo, quantas e quantas crianças com problemas de pulmão, né, nós temos até hoje, adultos, porque na época podia fumar dentro de qualquer ambiente fechado, não se tinha essa preocupação com violência doméstica, então, nossa, era comum bater em filho, bater em mulher, era comum, não havia nenhum tipo de punição, nenhum tipo de represália para essas situações. E você lembra desse tempo, se você tem mais ou menos a minha idade, você sabe do que eu estou falando. Não se tinha nenhuma preocupação em proteger os desfavorecidos, muito pelo contrário, tudo era motivo de tiração de barato, de gargalhada. Se você tivesse um colega com algum defeito físico, ele logo ganhava um apelido. Se fosse diferente por raça, por credo ou pelo seu corpo não estar ali no padrão social, pronto, era alvejado de piadas. Será que isso não era um exagero também? Será que o mundo não era chato nessa época? Ah, era. Mas era chato para essas pessoas, não talvez para nós. Ah, mas professor, quando a gente chamava alguém por um apelido, a pessoa até ria, professor. Até na televisão passava programas de comédia brincando com isso. A própria pessoa, professor, não se importava. A pessoa brincava junto com a gente. Oh, minha gente, você sabe que isso não é verdade, né? O rir, o participar, o brincar, ou até às vezes a autocrítica que a pessoa fazia com ela mesma, não passava de uma autodefesa. Porque se ela não fizesse isso, como ela iria se defender das rajadas, das flechas atiradas sobre elas todos os dias, toda hora, fosse na escola, fosse na família, fosse no grupo de amigos ou até na igreja? Como ela poderia fazer para pelo menos sobreviver às 24 horas diárias? Eu falei igreja, não falei? Falei igreja. Uma das maiores situações de bullying que o meu filho sofreu na vida dele foi na escola também, mas foi na igreja. A igreja segregava, começando pelo pastor. A professora da escola infantil discriminava, ofendia, só faltava bater. Tinha os preferidos e tinha os preteridos dela. Por categoria, categoria de posse, sabe? Se o filho, se a criança pertencia a uma família que tinha carrões,
que tinha uma situação financeira privilegiada, pronto, esse virava o queridinho dentro da igreja. Eu estou falando de um lugar onde, se Jesus realmente estivesse presente, ele abraçaria principalmente os desprivilegiados. Sabemos que ele abraçava leprosos, andava com meretrizes, almoçava na casa de pessoas desprezadas pela sociedade da época, não é? Pois é. Que grupos sociais são esses hoje que se acham no direito de criticar movimentos que por vezes até são sim exagerados, até extremistas, eu concordo, mas que apenas tentam ser felizes por vezes. E eles têm crédito, viu? Mediante esse extremismo ter existido por tantos e tantos séculos, só que no sentido inverso. Então eles hoje têm um pouco de crédito, sim. Claro que até achar o equilíbrio dessa equação demora, sim. Para a gente chegar num ponto de equilíbrio, a gente exagera para cima, exagera para baixo. É assim que funciona qualquer tipo de movimento. Como diria Jesus, mediante esses grupos sociais que criticam esses movimentos, Jesus, eu acho que diria, cambada de hipócritas, como ele falou muitas vezes. As pessoas hoje, elas humanizam tudo. Aqui no nosso canal a gente fala de humanização, falamos de atendimento humanizado, falamos que tudo é atendimento, que atendimento é tudo, não é? E é impressionante, tem gente que fala com objeto. Sim, humanizam o objeto. Tem gente que humaniza uma planta. A planta tem até nome. Com pets, então, nem se fala, né? Mas o bichinho, ele vira parte da família e, claro, problema nenhum com isso. Mas muitas vezes gasta-se mais com esses do que com gente. Mas tudo bem, afinal, cada um faz as suas escolhas sobre aquilo que vai adotar na sua vida. Tudo bem. O engraçado é que nós humanizamos um desenho, uma estátua, uma imagem. Só não humanizamos, por vezes, pessoas, achando que agora o mundo está chato. Olha só. O mundo sempre foi chato, minha gente, para uma minoria, né? Uma minoria invisível e desprivilegiada. Uma minoria que não era enxergada, uma minoria que por vezes não tinha voz. Quem somos nós hoje para jogarmos pedra e dizermos que algumas ações são exagero? Eu não estou falando aqui, por favor, de militância política, porque essas para mim são tão desprezíveis, na minha opinião, que não vou nem gastar saliva com esses, né? Principalmente as extremistas. Mas estou falando aqui de relações humanas, de segregar pessoas, gente que merece nosso carinho, nosso atendimento, nosso apoio, e não só a nossa crítica, porque é fácil criticar quando estamos num lugar, por vezes, privilegiado, não é mesmo? Alguns se aproveitam, claro, de movimentos e bandeiras. Eu sei que tem esses. Aqueles que às vezes pertencem a um grupo como esse, mas se aproveitam das bandeiras para ficarem extremistas. Mas daí, esses também não valem aqui o nosso apreço, claro que não, porque esses possuem o mesmo caráter daqueles que jogavam pedra, sabe? São o mesmo caráter, estão ali dentro do mesmo pacote. Passamos séculos podendo tudo. Tivemos escravidão, tivemos nazismo, tivemos segregação racial, tivemos genocídios, e muitos desses, ou quase todos, existem até hoje, hein? Agora dizemos que o mundo está chato. O mundo de quem? Está chato para quem? Já sei. O mundo está chato para quem não pode mais atirar as suas pedras com a mesma tranquilidade de quando o mundo era tão legal, não é? Bom, minha gente, hoje nós não temos publi. Eu nem vou conseguir. Acho que não vai nem combinar aqui. Mas você já sabe, né, que pode se inscrever no canal, pode estar conosco, pode ativar o sininho das notificações. Tenho certeza que essa mensagem, para quem está me acompanhando, ela vai ser muito bem entendida. Espero que assim seja. E se não for? Se não for, o vídeo vai ficar muito chato. Um grande abraço e valeu!